E pois é, pessoal, a treta PH Santos e Peter Jordan, Ei Nerd, continua, porque o Peter, depois desse vídeo polêmico aqui do PH, é claro que ele decidiu dar a resposta dele, né? E nós vamos analisar aqui o que ele disse, como ele respondeu e quem tem razão nessa briga. Caso você não saiba, né? Porque você não é ainda inscrito nesse canal, porque eu acompanhei essa treta, o PH Santos fez um vídeo criticando a postura do Peter em relação ao filme Jurassic World lá no lançamento, porque ele fez um vídeo sem spoilers falando bem e depois um vídeo com spoilers falando mal. E o PH criticou isso, porque é claro que o primeiro vídeo, o sem spoilers, era patrocinado, então o Peter falou bem da obra e só depois realmente que ele começou a falar do que ele não gostou, das coisas ruins e tudo mais. E o PH criticou essa discrepância, até porque o Peter usa, né, como ele colocou aqui no título dele, sou do lado do fã, né, e é de fã para fã. E aí ele fica com esse discurso, ou seja, se opondo aos críticos profissionais, mas na hora de criticar o filme, que aí era o vídeo com a opinião realmente dele, ele usa critérios técnicos, ele usa o que a crítica fala e estabelece, né, nas suas análises. Então, essa treta deixou muita gente dividida, né, porque alguns ficaram do lado do PH dizendo, não, realmente, o Peter é ganancioso, né, até por conta dessa questão do patrocínio, e ele não sabe de nada, e outros do lado do Peter, chamando o PH de um cara arrogante e hipócrita. E eu, no meu react, caso você não seja inscrito aqui no canal, eu analisei esse vídeo com vocês e deixei a minha opinião, porque o PH tem sim muitos pontos positivos. A gente sabe que o Peter acaba caindo em contradição justamente por conta do lance do patrocínio, né? Ele é meio que impedido de falar tudo o que ele pensa, porque ele tem que promover o filme, mas ao mesmo tempo o PH é bem soberbo em colocar a crítica nesse pedestal de que ele sim tem as respostas, de que eles dão as ferramentas para você fazer uma análise mais profunda e uma análise mais técnica. E esse que é o grande erro do PH, porque a crítica também tem critérios subjetivos, como eu falei bastante no meu vídeo de React, que inclusive foi muito bom aqui no canal, deu uma ótima engajada nos comentários, a gente continuou debatendo esse tema e também muitos inscritos chegaram. Então é um tema que realmente está em alta. Por isso que o Peter decidiu então trazer a resposta dele, né? Decidiu se manifestar e mostrar o lado dele dessa história. E nós vamos então aqui analisar o que o Peter falou e eu vou deixar a minha opinião também e claro, quero saber o que você pensa a respeito dessa briga, hein? De qual lado você está ou se assim como eu, você consegue ver pontos positivos de cada lado. Só te lembro rapidamente que aí na descrição e no primeiro comentário fixado você tem o nosso cupom Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto nas suas HQs lá na Excelsior Comic Shop, tá bom? Clica aí e aproveite. Mas sem mais delongas, bora lá! Para dar a resposta, o Peter usou o contexto da bilheteria de Jurassic World Rebirth contra Superman e o Quarteto Fantástico, tá bom? Então nós vamos analisar aqui os trechos específicos que o Peter falou em resposta ao PH. Não vamos analisar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Nada do que eu tô falando tira a conquista de Jurassic World Rebirth ter chegado perto do bilhão. E esse é um filme engraçado porque o grande público adorou, né? A maior parte do público curtiu. Ah, Peter, eu não gostei. Beleza, cara. Eu também não gostei muito. E aí que a gente entra no ponto, né? Ele fala, eu também não gostei muito, porque na crítica dele com spoilers ele realmente pontua tudo que ele não gosta, porém na crítica sem spoilers, que tinha inclusive material original, que foi enviado para ele, era um vídeo patrocinado, né, deve ter custado muito caro, ele pega bem leve. Como eu falei, ele fica limitado e meio que preso àquilo que o estúdio quer que ele fale, e essa é a crítica do PH, que inclusive o Peter vai depois pontuar que é coisa de invejoso, né? Vamos lá. Se você for olhar no Rotten Tomatoes, esse filme tá com 71% de aprovação do público. Ou seja... E aí tem aquela discrepância de novo, né? Porque a crítica deu 51% e o público deu 71%. Eu também trouxe essa questão do Rotten pra vocês quando a gente analisou o vídeo do PH. Bato mais uma vez na tecla. She-Hulk teve 80% de aprovação da crítica e Miss Marvel 98%. Então não tem, né, como você olhar pra isso e falar que a crítica tem critérios puramente objetivos, como o PH apontou, né? Se você for olhar no Rotten Tomatoes, esse filme tá com 71% de aprovação do público. Ou seja, a maior parte do público deu avaliação positiva pra Jurassic World Rebirth. Deram tomate fresco. A maior parte do público. Ou seja, a cada 10 pessoas, mais de 7 gostaram. Isso numa amostragem de mais de 10 mil avaliações que tem lá no Rotten, né? E é isso mesmo. Mais de 10 mil é bastante gente. Então o filme foi bem recebido pelos fãs, né? Inclusive só uma correção de pronúncia, né, Peter? É Rotten, né? Rotten Tomatoes, mas enfim. E aqui de novo, né, a gente não vai analisar o vídeo inteiro, mas o Peter tá dando esse contexto de que existe toda essa questão do público gostar, do público estar buscando um bom entretenimento, e aí ele vai entrar na questão dos críticos, que aí ele vai responder, né, debater e automaticamente detonar especificamente o PH Santos, mas fazendo o mesmo que o PH fez, né, que é não mencionar, que é não se referir diretamente. Como o Peter também já fez em relação à Liga Nerdola, né, que eu acho que é um desserviço. A gente compreende, só que é aquilo, né, pô, você quer descer
ser pro Play, então pelo menos dê nome aos bois, né? Eu sei que pode até ter aquela questão de processo e tudo mais, mas eu acho que também é uma coisa muito extrema, né? Porque a gente tá falando aqui de debates de cinema e tudo mais, não tem nada a ver com difamação, tem a ver com opinião. Mas sei lá também, né? O Brasil é tão complicado, vai saber se o pessoal não acha alguma brecha para processar o outro e dar um rolo. Sei lá, mas eu prefiro, né, que seja um vídeo direcionado, até porque ninguém tá xingando um ao outro, ninguém tá difamando, são apenas pontos de vista diferentes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos conferir então o que o Peter fala aqui a respeito dos críticos e especificamente do PH Santos. Mas tem outros críticos, galera, que eles têm, tipo, o nariz em pé, né? Vocês sabem. Eles adoram pagar de super intelectual, vocês sabem. Menosprezar quem conversa com o público sobre o que o público se interessa. Então, assim, tem aquele tipo de crítico que quer falar de la película, le cinématique. Aí tá lá, avaliando profundidade de campo, paleta cromática, leitmotiv, polifonia narrativa, mixagem de som, essas coisas, né? E ele se acha, né, alguns deles, tipo, supra-sumo da qualificação. Aí, pessoal, isso aqui ele revidou, né? Porque, como vocês viram ali, o PH também usou imagens de inteligência artificial para simular o canal do Peter, né? E aqui eles fizeram o mesmo com o PH Santos, né? Claramente aqui essa imagem de IA foi para zoar, né? E para revidar o que ele fez. E o Peter pontua, né? Que os críticos são sim importantes para a indústria, para o cinema em si, e também que a equipe dele tem pessoas formadas em cinema. Por isso que ele tá fazendo esse contraponto, né? Mas tem uns que se sentem demais, tem uns que são soberbos, né? Então na cabeça dele, todo mundo tem que ouvir ele. Olha lá, dele, né? Tá falando... Ele fala esse tipo de crítico, mas obviamente tá falando do PH, porque o PH também não falou diretamente, mas ficou óbvio que era o Peter, como a gente analisou. Por quê? Porque ele é quem sabe mais. Okay? Tem crítico, cara, que ele se acha tão superior aos outros, que ele fica doido quando ele vê que as pessoas dão muito mais ouvido sobre cinema pra alguém que ele vê como inferior, sabe? Alguém que tá falando com a galera sobre o que eles querem saber. Pô, cara, se tem ação bacana, se eles vão se divertir, se tá casca grossa, é o que o cara tá falando. E aqui ainda um argumento contra o PH, como a gente viu, ele coloca os fãs numa categoria de que é aquele cara que vai amar, que não vai questionar. Então ele também tá subestimando a inteligência do fã de analisar uma obra, né? Porque ele só vai gostar, até mesmo como o Peter tá colocando aqui, né? Ele quer ver se é um bom entretenimento. Nem todo fã é assim. Por isso que eu falo pra vocês, né? É difícil a gente bater o martelo. Dá pra gente aproveitar coisas dos dois argumentos. O problema realmente foi que o PH alçou a crítica nesse patamar, né? Nós sabemos, nós compreendemos, e quando o pessoal fala que é de fã para fã, eles estão colocando vocês contra a crítica, mas vocês têm que ouvir a crítica. A maioria das pessoas esmagadora tá preocupada com isso. Não com mixagem de som cinematic, não. Mas calma aí também, né, Peter? Porque não é só mixagem de som, né? A gente tá falando de outros critérios também que precisam ser analisados como um bom roteiro. A galera quer... Porra, Peter, o filme foi bom ou não? O cara não quer saber. Claquete número 7, se me interessa esse ângulo, como estava o ângulo, a qualidade desse som. Ninguém quer saber isso. Tem crítico que não consegue entender isso, cara. E bate. Mas aí eu acho que ele também jogou para uma coisa extrema do que o PH falou. De novo, não concordo com o PH, mas também não é só isso, né? Muitas coisas os críticos pontuam porque tem filmes que são realmente muito ruins, mas que Hollywood continua produzindo porque dá dinheiro, né? Não tem qualidade. Qualidade desse som, ninguém quer saber isso. Tem crítico que não consegue entender isso, cara, e bate aquela inveja, aquela dor de cotovelo, entende? Óbvio que não são todos de verdade, a maioria esmagadora é um trabalho cascaroso. Os críticos são a classe top, cara, top, cara, eu me inspiro nesses caras. Porque tem muito crítico de respeito por aí, na internet mesmo, aqui no YouTube mesmo, tem muito crítico bom. Enfim, Jurassic Rebirth é um bom exemplo que eu tô falando agora. E quem viu meu vídeo de análise com spoiler sobre Jurassic Rebirth, vai lembrar que eu separei a análise em 3 pontos diferentes pra falar com 3 públicos diferentes no mesmo vídeo. Eu fiz lá, tá no meu vídeo lá. 1, público geral. 2, os fãs da franquia Jurassic. 3, os cinéfilos. Fiz isso. Certo. E é preciso fazer essa separação porque existem públicos diferentes que consomem os mesmos produtos. E aí a gente entra na pergunta, por que Jurassic fez tanta grana? É simples, a galera ama dinossauro, cara. A galera ama muito. Não é Godzilla vs Kong, chove dinheiro e chove bilheteria também. Sim. É por isso que quando eu faço uma review sem spoilers de um filme, geralmente eu só falo com o público geral primeiro. Mas esse que é o problema, que é a crítica do PH. Se aquele vídeo não tivesse sido patrocinado, a gente não ia ficar com essa impressão, né, de que você só tá falando bem porque você foi pago para promover o filme. Inclusive recebeu cenas inéditas, né, cenas exclusivas para a promoção do filme. Porque por mais que seja assim spoilers, dá pra você também pontuar o que você não gostou. E lá o Peter fala de uma maneira bem tímida as coisas que ele não gostou. Porque claro, né, o que ele falar sobre o filme vai interferir de duas maneiras. Ou a pessoa vai ficar com interesse de assistir, ou mais interesse, né, caso a pessoa já tivesse a fim de conferir no cinema, ou a pessoa pode olhar e falar, não curti, não gostei não, deixa pra quando sair no streaming, assim eu não gasto dinheiro com ingresso, né, nem tempo indo ao cinema. Então esse que é o ponto, essa que é a crítica do PH. Por quê? Porque quem assiste ao vídeo sem spoilers é quem quer saber se o filme vale a pena, sabe? O cara só quer saber se é bacana, se ele vai se divertir ou não no cinema, é isso. Só isso. Sim, realmente, muitas pessoas são assim, né? Elas só estão preocupadas em ir se divertir, né? É realmente um passeio. Mas não são todos. Ele não quer saber de análise técnica, entende? Não é isso.
Então eu falo com o povão primeiro. E o meu... Então, mas esse que é o problema, né? O PH e o Peter, eles acabam segregando demais as coisas, separando demais. Não, eu tô falando com o povão não quer saber da parte técnica. Quem disse que não? Uma pessoa, embora o Peter tenha ali separado 3 tipos de público, uma pessoa pode ser os 3 ao mesmo tempo. Ou pode ser só 2. Ó, pra ilustrar o que eu tô dizendo, abrindo o Google, esse exemplo aqui, tá vendo? Pode ter aqui o cinéfilo, o fã da franquia e o cara que só quer entretenimento, o tal do povão. Mas tem um cara aqui que ele consegue ser os 3, entendeu? Usando esse modelo aqui, pego de supetão. Ou então, o cara que é fã, ele também gosta de um bom entretenimento, então ele tá aqui. Percebam que é muito difícil você categorizar os fãs. É uma coisa impossível, não tem como fazer isso. Mas enfim. Que eu bati com o povão no vídeo da review, eu também bati no vídeo de análise com spoilers. Mas o vídeo sem spoilers você pegou meio mais leve, né, Peter? Isso é um fato. Lá no vídeo com spoilers, você elencou muito mais as coisas ruins, negativas que você não gostou, que é a crítica do PH, né? São critérios, são pontos que a crítica especializada também levantou. Então por que você pegou mais leve? Você segurou tanto a sua opinião no primeiro vídeo? Esse que é o ponto do PH. Dentro do enquadramento 1, né? Que é o grande público. Enquadramento 1. O grande público ele vai se entreter, ele vai curtir e acabou. É isso. Foi a mesma coisa que eu falei aqui sobre os filmes do Venom. São filmes que a crítica vai detonar. Porque em aspectos técnicos é uma bosta mesmo. Então, mas de novo, né? Já falei, não tem como você separar todo mundo bonitinho, cada um na sua categoria. Mas agora então vamos para o outro trecho do Peter falando diretamente em relação às coisas que o PH apontou. Vamos conferir aqui, ó. Mas aí, cara, vem o crítico do cinema todo engomadinho. Olha lá. Mano, o cara fica assim, cheio de soberba, arrogância, com aquele tom professoral. Isso é verdade. Né? Querendo cagar a regra. E vocês me desculpem, galera, aqui ele imitou muito bem o PH, né? Aqui, ó. Basicamente criar algo em cima disso. Pra quem não lembra do vídeo, né? Olha lá. Não pode só pular de um galho pro outro ou ir pra onde o vento sopra mais forte. Ficou claro, né, pessoal? Ficou claro de que o Peter tá falando. Querendo cagar a regra, como eu devo me comunicar com o meu público, e que na verdade o meu público deveria assistir ele, o crítico, porque ele que é muito inteligente. Então, o PH realmente passa essa impressão com os comentários dele, como eu falei, né? Tem que ouvir a crítica e não um cara que tá falando de fã pra fã, porque no final das contas ele tá só preocupado com o dinheiro. Não dá pra você falar que o Peter é 100% assim, como eu também pontuei lá, né, galera? A gente tem que encontrar equilíbrio nesse debate. É isso, cara. O crítico que pensa assim, cara, ele não percebe que o público dele é o público cinéfilo. Que aí sim esse público dele vai se importar e analisar mais essas partes estruturais da composição do filme, né, da técnica. Então, Peter, mas também não dá pra você falar que todo mundo que assiste o PH só quer saber da parte técnica. Porque o fã pode sim gostar da parte técnica, mas também, às vezes, buscar um entretenimento, uma coisa mais simples. Não dá pra ficar rotulando todo mundo, não dá pra separar todo mundo em caixinhas. O público dele quer. Quando ele fala esse tipo de coisa pro público dele pode, é verdade, nossa, aquele cara não sabe nada. Então, aí todo mundo que assistiu o PH é assim? Não dá, Peter. De novo, né? Mais uma generalização. Complicado. O público dele, com certeza, não sei. Eu não sei nada. Tu acha que eu manjo de cinema, cara, de realmente, dessa coisa de ler cinematic? Tem gente no meu time que manja. Eu fico, caraca, meu irmão, que maneiro as coisas que você tá me falando. Peter, mas peraí. Eu tô aqui pra falar se o filme é bom, se o filme é casca grossa, meu irmão, sacou? É isso, cara. Então, mas nem sempre, né, Peter? Porque, por exemplo, quando você fez a análise da Branca de Neve, aliás, um excelente vídeo, você usou muitos termos técnicos. Inclusive, você tem os roteiristas que manjam pra quê? Para eles te darem esse conteúdo para você rechear o seu vídeo, né? Rechear de informações técnicas. Então você não pode também se dissociar falando, não, que é justamente essa crítica do PH, né? Eu falo com o pessoal que é fã, com o povão, e eu não uso termos técnicos, fico até brincando aí com os termos em francês, né? Cinématique, la película e tudo mais. Não é 100% assim, Peter. Só que você também não tá falando realmente como são as coisas. E a gente percebe porque a gente acompanha os conteúdos e vê como que acontece. Eu sou igual você que tá aí assistindo, cara. Tipo, deve ter crítico, você que tá me assistindo. Deve ter crítico me assistindo. Mas a maioria não, né? Então, cara, voltando, o crítico que se pensa assim, ele se dói quando eu falo aqui, por exemplo, eu tô falando com um povão, entende? Porque eu tô falando com um povão, eu tô falando com a galera média, cara, que vai no cinema. E eu não entendo nem porque... Mas, de novo, né? Não é 100% verdade isso aqui, porque o vídeo da Branca de Neve é cheio de questões técnicas e outros também. O Peter também analisa a questão de roteiro, questão de trilha sonora, né? Ele tá se esquivando aqui, mas o PH também tem razão em alguns pontos. Não vem não, hein, Petão? Não vem não. Eu não entendo nem porque tem cara que se dói, sendo que no fim do dia o público dele, o público do crítico, é o cinéfilo. É um público mais qualificado e tá tudo bem com isso. Imagina eu ficar fazendo vídeo dizendo, não, você não pode ficar vendo vídeo com crítico, porque o crítico vai te confundir inteiro. Tem que ver vídeo comigo. Isso aqui eu acho bom, né? Se o Peter fizesse a mesma coisa contra os críticos, também seria errado. Por isso que no meu vídeo eu falei, o PH foi muito arrogante sim. Eu falo mais linguagem do povão, então esquece, esses caras não sabem o que eu tô falando, eles são muito técnicos. Cara, imagina eu fazer uma coisa dessa. É verdade, isso é verdade. Não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Nessa Agora, aqui eu tô com o Peter. coisas que o público geral não se interessa e se baseia em critérios que o público geral não leva em conta. E ainda fica bravo que haja uma divisão entre o público e a crítica especializada. Pô, meu, pode um negócio desse, cara? Mas não tem como, Peter. Às vezes as duas coisas andam juntas, entendeu? Aqui o meu gráfico, ó, de novo, ó. Tem o fã que é cinéfilo, que também gosta de um bom entretenimento e ele acaba analisando os dois critérios.
Entendeu? Tanto o Peter quanto o PH estão cometendo o mesmo erro, que é querer categorizar as pessoas. Não tá dando certo isso não. E pior é quando o crítico se incomoda que eu falo de fã pra fã aqui no canal. O que eu falo de fã pra fã? Isso aqui é diretamente, né, o que o PH falou. Tá inclusive aqui no título, né, ó, sou do lado do fã. Ele criticou isso mesmo, porque esse é o argumento que o Peter já usou outras vezes, e não só o Peter, né? Outros também colocam, né? Porque às vezes a crítica não sabe de nada. Como eu mesmo já critiquei, né? As notas altas da crítica para certas produções. Mas o contra-argumento é justamente esse. Eu sou do lado do fã. E aí o PH tá falando que não. Isso aí é só manipulação. Porque as pessoas acabam se identificando como um influencer que usa esse tipo de argumento e acaba colocando a crítica como vilões. Então é por isso que ele ficou bravo, né? Mas o Peter vai insistir ainda nesse argumento aqui, né? Porra, eu falo, aqui é a sua opinião. Aqui, cara, não tem como bater. Aqui realmente você vai, você que tá assistindo, você vai sempre falar, o Peter erra o gosto dele, não gosto do gosto do Peter. Ou você fala, pô, eu gosto do gosto do Peter, bate com o meu. Porque é isso, eu não faço mais. Sim, é uma questão de gosto também. Só que existem critérios técnicos, existem critérios objetivos. Mas ninguém está livre, né? Eu comentei isso e muitas pessoas estavam falando justamente isso na nossa análise lá de reação ao vídeo do PH. A própria crítica também tem os seus conceitos, o seu viés político, ideológico, ou até mesmo voltado para a indústria, né? Não existe uma coisa homogênea, né? Que todo mundo pensa igual na crítica. A crítica também diverge entre si. Então a subjetividade também está presente nas avaliações e nas análises da crítica especializada. Análise técnica, eu não viro e falo assim, isso aqui tá com muita saturação de cor. Porque aí não tem como errar. Tá lá, a saturação de cor tá na cara. Tá, mas aí o Peter tá levando para uma coisa técnica que realmente às vezes as pessoas não percebem, mas questão de roteiro, principalmente de furos de roteiro na história, isso a galera percebe sim. O fã, o cara que só quer entretenimento, ele também tem essa condição de analisar isso. Parte técnica não é só mixagem de som, paleta de cores, é muito mais que isso. Não todos vocês vão aceitar. Eu não dou minha cara a tapa. Quando eu falo que o filme é bom ou ruim, porque é meu gosto, aí sim, aí eu tô indo contra você ou a favor de você. Então eu posso falar que eu falo pra vocês, cara, de fã pra fã. Porque é o que o fã quer. Pô, meu, aquela coisa de vibrar, sacou? Como é que foi a luta? Como é que foi? Como é que o filme foi? Gostou ou não? E aí eu te pergunto, o fã lá quer saber de mixagem de som? Ou ele quer saber de referência aos quadrinhos, respeito à lore da obra original? Então, tá vendo? O Peter usou esse argumento, mas não é exatamente isso que o PH tá falando, tá bom? Isso aqui pra mim tá falhando na lógica dele. Tem os diferentes elementos que estão sendo adaptados, sabe? A base disso. O que é que o fã quer ver? Pergunto pra vocês, o que o fã quer ver? Mas aí a gente entra numa outra questão, né? Às vezes o filme é tão cheio de fanservice que o roteiro é fraco, como eu já falei aqui pra vocês. Homem-Aranha No Way Home, né? Sem Volta Pra Casa, e também Deadpool e Wolverine. O fanservice, né? Os atores voltando pros papéis, as cenas de ação realmente são incríveis. Mas a história é fraca. Tirando isso, não sobra quase nada do filme, entende? Então, cara, tem uma diferença gigantesca entre quem produz conteúdo pro fã, quem produz conteúdo nerd e quem produz conteúdo de crítica e de cinema, sabe? Então, mas aí de novo, né? Tá categorizando demais, isso aqui não funciona pra mim. Isso é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, sempre que eu tô falando isso, cara, de verdade. Eu fico até surpreso que tem a crítica que é tão invejoso, tão arrogante, que ele não consegue entender uma coisa tão básica como público-alvo. Invejoso e arrogante, né? Tá falando diretamente pro PH aqui. Porque como eu falei, né? Ele tá contra-argumentando com aquilo que o PH levantou, né? Todos aqueles pontos. Será que o cara aprendeu o que é público-alvo? Será que o cara percebe que o público-alvo dele é totalmente diferente do meu? Eles nem se birram, cara. Mas então, Peter, eu assisto o PH e assisto o seu conteúdo também. E faço o meu conteúdo aqui, com diferentes perspectivas, entende? PH e o Peter estão cometendo o mesmo erro, cara. O mesmo erro, impressionante. Pô, em parte eu percebo também que rola um ressentimento porque os críticos perderam aquela referência de intelectualidade. Não, isso é verdade. Controle da narrativa que tinha, né? Isso é verdade. Porque só quem comentava sobre cinema era crítica especializada. De novo, a questão de She-Hulk e Miss Marvel. O público rejeitou muito mais essas produções do que a crítica, mas a crítica, que tecnicamente entende, colocou notas altas. Por isso que tem lá no Rotten 80%, 98%. Então, onde que fica ali? Quem que tá certo? Percebem a questão da subjetividade? Como isso existe? Como isso influencia? Eram os veículos de mídia. Mas agora não. Agora com a internet, cara, os veículos de mídia perderam o monopólio da opinião. Eu, como fã, eu posso vir aqui e dar a minha opinião pra vocês. Sim. Você que é fã, você pode ir nas redes sociais e dar a sua opinião de fã. Também. Você pode ir na internet e falar de fã pra fã. A diferença é que, pô, eu tenho um canal com mais gente pra me ouvir. Aí os caras olham pra quem? Pra mim, direto. Entende? E não adianta chorar, cara. É, realmente, né? O cara que é maior influencia mais pessoas e tem mais impacto, né? Isso é normal, isso faz parte do jogo. Porque isso é um fato e vai continuar assim. A internet tirou o monopólio da informação e da opinião das mãos da mídia. E isso incomoda uma galera, percebe? Mas é só pensar um pouquinho, galera, pensa comigo. O cara que é fã de Star Wars, fã de Senhor dos Anéis, ele vai preferir ver uma análise de alguém que é fã igual a ele, cara. Que entenda a lore, que entenda a essência da nerdice daquele universo. Tudo bem, mas o filme não é feito também por pessoas que manjam da parte técnica? Será que a gente não consegue fazer um bem bolado de tudo isso? Será que a gente não consegue analisar todas as partes da produção? Ou o povão só vai ficar no entretenimento? Nesse quesito, o Peter tá rebaixando, né, o povão, o fã,
da mesma maneira que o PH fez, só que ele tá do lado do fã, né? Lá o PH parecia que ele tava contra o fã e que a crítica tinha que ser ouvida apenas. Entendo que tá ou não respeitando o core da obra, a visão do autor, ou você acha que ele vai preferir o crítico engomadinho que vai ficar falando de técnica, fotografia, achando tão maravilhoso, coisa louca? Mas é isso, equilíbrio, dá pra gente gostar das duas questões, porque de novo, as obras são feitas por pessoas especializadas, que entendem da parte técnica. Não dá pra você generalizar e colocar as pessoas nessas caixinhas. Repeti várias vezes essa questão, mas é porque é o grande problema do que tá acontecendo aqui nessa treta. O crítico vê a técnica da arte, o fã vê o cânone. O povão vê o entretenimento da forma mais simples. Ah, de novo, tá vendo? Ah, o povão. É complicado isso aí, Peter. Tá tudo bem se comunicar com diferentes públicos, cara. Porra, não tem problema isso. Sabe, trazer conteúdo e embasamento pro teu público-alvo. Só que eu acho, cara, baixo demais culpar uma pessoa. Não, isso sim. Com certeza. O Peter do Nerd pela falta de confiança que o público tem na crítica. Ou seja, o público parou de ter confiança na crítica por causa de quem? Por causa do Peter do Nerd? Não, claro que não. Não é só o Peter, né? É como um todo, né? Que ele falou. O monopólio foi destruído. O monopólio da crítica e da mídia, porque qualquer um pode dar a sua opinião sobre qualquer coisa na internet hoje em dia. O Peter do Nerd, o que ele tá fazendo? Cara, achar um alvo pra tentar justificar a tua falta de credibilidade, cara. E sendo honesto com vocês, ok? Eu duvido que bons críticos estão preocupados com isso. Eu duvido. Isso é verdade. E aí, cara? Ao menos... Eu, pelo menos, nunca vi, né? Que ele vai mencionar, né? No print ali, o Dalen Nogari e a Isabella Boscov. Nunca os vi especificamente falando das avaliações e das análises de pessoas que não são críticos especializados, né? Esse aqui é um bom ponto do Peter. Eu nunca vi, né, o Dalen Nogari ou a Isabella Boscov reclamando de influências nerds. Vocês já viram isso? Eles têm a credibilidade deles baseada no trabalho deles. E é isso. Os dois são dois críticos casca-grossa, mas aplaudo de pé os dois. Quem culpa os outros pelo próprio fracasso, cara? Porra, na boa, já tá no fundo do poço. Cara, invejoso, arrogante e fracassado. E aí, pessoal, o Peter continua discorrendo a respeito disso, menciona mais uma vez, né, os 3 tipos de público, o fã, o cinéfilo, o povão que só quer entretenimento, vai mencionar ali vários filmes, né, como que a percepção do público muda, vai mencionar também algumas obras que tem a nota diferente, né, do público e dos fãs e da crítica e tudo mais, e vai falar, como eu expliquei pra vocês, das bilheterias, né, do contexto em que essa treta se dá, porque envolve o filme Jurassic World Renascimento, né, Rebirth, e a comparação com Superman e Quarteto Fantástico. Mas eu não quero me ater a esse ponto, eu quero focar na resposta do Peter ao PH. Até porque as bilheterias de Superman e Quarteto Fantástico rendem um vídeo especial dedicado a isso, que eu pretendo trazer muito em breve pra vocês, tá bom? Mas e você? O que acha a respeito dessa treta? Comenta aí embaixo a sua opinião. Você também acha que os dois acabam caindo nessa generalização e separando o público como se fosse fácil rotular quem é fã, quem é cinéfilo, quem gosta de crítica especializada? Escreva aí embaixo porque a sua opinião é muito importante, tá bom? Lembrando, pessoal, que esses assuntos aqui são sobre cinema, quadrinhos, séries. Então o objetivo é a gente conversar civilizadamente, sem xingar um ao outro, sem perder o respeito, tá bom? Tenha isso em mente quando você estiver comentando. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.